Coisa da vida. Olá, meus queridos, que a paz do Senhor a todos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, nesse encontro semanal nosso pelo Pão de Cada Dia. Hoje, 19 de agosto, já estamos passados a metade do ano, e isso é só para lembrar que o tempo nosso é corrido. Eu sempre menciono isso, porque é um fator importante em nossas vidas, nós estarmos concernentes agora à realidade contínua do tempo que não para, e das coisas que se oferecem como problemas, coisas para se resolverem, para tomarem o nosso tempo e para muitas vezes nos desviarem dos caminhos que nós deveríamos estar trilhando. É um fato curioso, mas nós nos acostumamos tanto com a nossa rotina que por vezes entendemos que ela seja a verdade absoluta. Não, ela é a nossa realidade, ela é a nossa verdade naquele tempo. Aquela que escolhemos para compor a nossa vida da melhor forma possível, porque todo mundo busca o seu melhor. Mas em verdade, isso não é necessariamente toda a verdade. Ele é uma parte, é a nossa história e olhamos ela por esse ângulo e passa a ser a nossa realidade. E nisso, então, nosso tempo vai ficando escasso porque acreditamos que tudo que acontece na nossa vida ali faz parte, é importante, e muitas coisas deveriam ser novamente repensadas, deveriam ser questionadas, tiradas, outras mudadas, outras adicionadas, enfim, seria um exercício muitíssimo bom. Aqui é uma simulação disso. Porque vamos para e passo discutindo, sempre abrindo espaço para conversar sobre as nossas atitudes dentro do âmbito da nossa vida e de Deus, e, enfim, tudo que envolve a nossa vida. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e que Deus o abençoe, que Deus esteja cada dia mais também recebendo o seu carinho, a sua atenção. E o motivo pelo qual nos reunimos não é só para conversarmos unicamente, mas para conversarmos em atenção às coisas que Deus tem nos falado. Então, Deus abençoe mais uma vez, grandemente. Quero já dar início a uma leitura na Palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, quando Deus manda Samuel repreender a Saul, ele diz nesse momento: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, ou eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, por esta reflexão que agora nós iniciamos através da vossa palavra, nessa conversa bem à vontade que sempre temos às sextas-feiras, quando possível. Assim nós agradecemos a vossa misericórdia, a vossa bondade, a vossa graça, e todo o amor externado, e tudo aquilo que nós também não temos consciência, mas que ocorre pelo vosso amor, pela vossa bondade, como o nosso existir, o nosso viver, e tudo que o Senhor tem nos guardado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós caminhamos no dia a dia já com ideias preconcebidas, ainda porque um homem sem plano, um homem sem um planejamento na sua vida, sem uma direção, fica muito complicado. Então todos devem ter, ou todos preconcebem, ou têm já certo para si o caminho a seguir. E dentro dele, como eu falei há pouco, a nossa rotina está composta. Atitudes, ações, respostas, enfim, escolhas que fazemos diariamente, tudo isso compõe o nosso dia a dia e a necessidade que temos de dar a boa resposta, ou bem nos respondermos, ou bem nos representarmos, ou bem representarmos ao Senhor, enfim, as inúmeras
vantagens que tem de nós estarmos em dia, em paz e de uma maneira correta, justa. Assim buscamos isso pela palavra de Deus, que nos ensina por excelência como nos comportar em cada situação, o que pensar, como refletir, e vamos para e passo tomando como base. Como hoje temos aqui essa palavra, e nisso nós vemos que no dia a dia muita gente se sacrifica, muita gente, hoje mesmo, sexta-feira, o findar já de uma semana, é um dia assim de um estresse muito alto, o dia acumulativo em termos de uma série de problemas que se foram conhecendo, foram resolvendo ou se atuando durante a semana, e que agora então a muitos causa um estresse, causa uma tensão, para outros a necessidade de extravasar, não vem hora de sair do serviço, aqueles que podem, e as suas muitas maneiras de extravasar essa energia acumulada, às vezes uma energia negativa, às vezes uma energia que causa mal-estar, enfim, que posiciona de uma maneira com que não se queria estar. Então, estas coisas que vão acontecendo durante a semana, muitas não precisavam ou não precisariam estar na nossa história. Por vezes nós colocamos coisas que não precisavam estar ali. E por vezes fazemos tudo achando que está certo, já determinado, acreditamos piamente que aquilo é a verdade. Então, quando você vê um homem olhando, sai lá fora da sua empresa e olha a empresa, está olhando o complexo, todo aquele império que ele criou, aqueles prédios, funcionários trabalhando, ou mesmo da sua sala, do alto de um espigão, ele acaba contemplando então a maravilhosa obra que ele construiu, mas cansado ele acaba falando para a pessoa de confiança, ou a pessoa que o acompanha, e diz: eu só não largo tudo isso porque muitas vidas dependem de mim. Isso é muito comum, ouvi isso muito na minha vida. Pessoas donas de proprietárias, presidentes de pequenas e até grandes empresas dizendo nessa mesma linha de pensamento: sabe por que eu não abandono tudo isso aqui? Porque esse pessoal depende de mim, porque eu emprego muita gente, porque eu dou muita oportunidade, porque eu gero muita oportunidade. Mas a minha vontade era de sumir daqui e ir para uma praia, a minha vontade era de... Bom, eu tive um diretor que ele confessou a mim uma vez que ele invejava o rapaz que vendia fruta e verdura na rua, um senhor já com a esposa, numa Kombi velha. Ele passava vendendo fruta e verdura, e a esposa desse diretor, também uma pessoa jovem, sempre comprava alimentos ali. E ele fitava, ele olhava, ele que já não dormia, tinha problemas para dormir à noite, tinha um problema grave de insônia, um homem de 30 e poucos anos, jovem ainda. Então ele disse: olha, pelas minhas preocupações, eu às vezes invejo o homem que vende verdura e fruta, porque ele dorme, ele está ali, ele pega o dinheirinho dele, o carro dele é um carro velho, mas ele está junto da esposa, ele está vivendo, ele faz piada, ele é solícito, ele é brincalhão, ele é divertido, é tudo que eu já não consigo ser. O tempo me roubou isso, as minhas preocupações, e eu passo a noite fazendo revisão de reunião, revisão de projeto, passo a noite assistindo-me para ver se eu não falei alguma besteira em uma entrevista, se eu não falei alguma coisa errada lá, tentando já de antemão antever ou já apressar, antes mesmo que o jornal dê alguma notícia ruim, uma gafe minha, qualquer coisa, uma notícia, e eu já vou então buscar esse tipo de coisa, porque pode passar despercebido por alguém. A minha equipe de trabalho, se não pegar na hora, eles vão dormir depois, porque eles são seres humanos normais, e eu não durmo, eu passo a noite acordado. Então, assim ele também disse isso: eu só não largo disso tudo porque, além da minha família, há muitos dependem de mim. Aí você diz: sim, mas poderia ser substituído com tranquilidade, qualquer um outro poderia vir até com mais capacidade. Mas ele estava se referindo provavelmente àquele grupo de amigos que ele empregou, porque cada vez que você assume uma empresa, você traz pessoas que são do teu agrado,
ou de compromisso já concebido antes, né, que já estava aguardando talvez um retorno de alguma conversa ou coisa parecida. Então provavelmente ele disse: se eu for, vão substituir aqueles que eu coloquei aqui, e estes por consequência vão perecer com suas famílias porque eu lhes dei um lugar bom, uma coisa parecida. Então assim nós vamos ouvindo pessoas reclamando, não querendo reclamar. Não quero reclamar do que eu consegui, do respeito que eu tenho, do posto que eu adquiri, do montante de dinheiro que eu juntei. Mas eu reclamo a falta de felicidade, a falta de paz, a falta de liberdade. Tenho dinheiro para ir para qualquer parte do mundo, mas eu não tenho a liberdade do tempo. Os compromissos são as minhas algemas, como meu pé tivesse amarrado numa bola de ferro, como os antigos faziam. Assim é que eu me sinto. Não posso, tenho dinheiro para tudo e nada posso fazer. Estou aprisionado. Então esse meu sacrifício é porque também me esmerei no decorrer desses tempos. Eu também lutei, eu também estive me preparando para chegar no momento de ótimo, para chegar nesse momento ideal. Então hoje, para formar uma pessoa no meu lugar, leva-se muitos anos. Eu não posso simplesmente desperdiçar todo o meu currículo, desperdiçar agora todo o meu conhecimento. Seria leviano da minha parte, seria irresponsável, porque eu trabalhei para isso, eu trabalhei para estar no comando, eu trabalhei para estar administrando tudo isso, eu desejei. Então esse desejo agora virou uma prisão, esse desejo agora está causando sentimentos, sensações, condições que são indesejáveis, mas que têm que ser toleradas. Então assim, muitos vivem nesse tipo de coisa. Ele olha e diz: eu preciso estar ali, pelas vidas que estão. Aí aquele homem que eu também vi isso, presenciei na minha vida. Nós estávamos, eu e minha esposa, indo almoçar no restaurante, e nisso encontramos um médico que uma vez fez um exame na minha esposa, lotado na área da oncologia, e a minha esposa, graças a Deus, aquilo não era nada, foi só uma suspeita, graças a Deus, estava tudo bem. Mas fiz amizade com esse médico e então cumprimentei na mesa, e ele estava sozinho no domingo, na hora do almoço estava sozinho, aborrecido. E ali eu não quis, por etiqueta, por educação, não quis tomar o seu tempo, eu cumprimentei assim à distância, mas ele tratou de puxar assunto, estava solitário, estava carente, precisava conversar. E a história dele é mais ou menos assim. Está vendo aqui, eu estou aqui no domingo, solitário, comendo. Me arrependi profundamente de trabalhar tanto, de escolher e abraçar a profissão de que eu desejava. Então ele tinha pós-graduação, tinha mestrado, ele tinha vários cursos no exterior, por isso teve que morar no Japão, teve que morar na Austrália, Estados Unidos, e ele disse: desde que eu me formei, a grande parte da minha vida eu passei estudando. E estudo para ver coisas feias, horríveis, estudo ainda e trabalho com pessoas terminais que sofrem muito. Eu mesmo não tenho vida, porque mesmo que esteja em casa, eu tenho que estar me aprimorando, revendo o meu trabalho, repassando minhas atitudes, ou então estudando. Então, aquele tempo de família, aquele tempo de comunhão, esposa, o certo é que o médico, na minha categoria, nem casa. E ele disse: estou arrependido de ter feito o que eu fiz. Mas agora eu andei tanto, caminhei tanto, investi tanto na minha vida. Estou lá adiante. Eu fiz, sacrifiquei. Pessoas também me condecoraram, outras também esperavam de mim, outras me aplaudiram, e enfim, todos geraram uma expectativa, e por fim eu fiz isso pelo paciente, fiz isso para que eu possa curar a doença, livrar o sofrimento, aliviar a dor, dar dignidade àquele que está sofrendo, àquele que não sabe o que fazer. Mas as limitações
Então, mais uma vez, o homem se coloca entre a minha vida, que é o meu sacrifício, e que eu posso escolher não casar, eu posso escolher não ter família, não ter filhos, e posso me sacrificar eu apenas, em prol de muitos que estão na fila do desespero. Então, assim também nós vemos outros casos reais. Eu estou citando o caso real aqui. O arrependimento bate, mas alguma coisa diz: nossa, ele está gemendo, ele está sofrendo, ele precisa de mim, eu preciso estar aqui, eu vou me sacrificar. Então, uma tolice muito grande é de nós pensarmos desta maneira, com todo respeito ao amigo. Porque você acha que está se sacrificando, e está de fato, e você acha esse benefício meritório, você acha isso correto, você acha isso certo. Quer dizer, você não administra nem a tua vida, você não dá-se vida a si mesmo, você não propicia a si mesmo nenhum descanso, você não propicia a você mesmo paz, você não propicia a você mesmo alegria, felicidade, e diz agora que está se sacrificando pelo outro. E aí eu pergunto a você, da onde você tirou essa ideia? Da onde você acha que você está fazendo certo? Quer dizer, do que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha vida? Deus não vai cobrar necessariamente a vida dos outros, porque um já se sacrificou por nós, que é o Senhor Jesus. Agora, Deus vai cobrar de você, ou espera que você dê conta da sua vida. Meu filho, o que é que você está fazendo com a tua vida? Você está num suicídio agora silencioso? Você está se permitindo morrer, se matar de uma forma silenciosa, mas que diferença tem no suicídio sem sentido, o suicídio ali banal, ou o suicídio, entre aspas, agora por uma boa causa? É suicídio. Suicídio é suicídio. E se você está morrendo, está morrendo. E não tem beleza nisso. E quem disse que essa é uma maneira honrada, meritória? Não, isso é uma impressão do ser humano. E aqui entra justamente aquilo que eu falava no início. Você tem uma carta de valores, você tem um modo de pensar. Eu acho assim, eu penso assim. Você tem o direito de pensar, isso não muda a verdade. Isso não vai mudar em hipótese alguma o eixo da verdade, o centro da verdade e ela por si. Porque você resolveu pensar diferente. E você resolveu que se você morrer, se suicidar, é porque tem funcionários para alimentar e isso vai contar alguma coisa com Deus. Você acha que isso tem algum valor? Aonde você viu isso? Aonde você viu esse tipo de coisa insana? Primeiro porque grande parte das pessoas fazem por benefício próprio. Depois, cansadas, elas usam esse argumento. Não faço porque fulano, ciclano. Mas por quê? Porque depois de alcançar o desejado, ou seja, a fama, ou seja, o dinheiro, isso também acaba caindo na mesmice. Depois de que deixa de ser novidade, ele também perde a sua essência e perde também a vontade de o tempo todo estar se deliciando nele. Dizendo, não é mais novidade. Às vezes essa busca, essa procura, ela é incentivada até que você não tenha. Depois que você consegue, aí pode gerar exatamente esse sentimento. Então agora você é aborrecido já, porque agora você já não lembra mais dos dias que era pobre, e você agora se fartou da riqueza, então você diz, agora eu faço isso, porque agora eu... O que é isso? A humanidade precisa um choque de realidade. Mas não essa realidade que nós tomamos como sendo a realidade de Deus. Nós temos que buscar no Criador. Aqui mesmo ele está dizendo, não quero mais esse sacrifício, não quero mais esse tipo de coisa que você está fazendo, meu filho. Lá em 1 Samuel, ele disse isso para Saul, que cometeu uma gafe, que lhe custou caro. E nós cometemos gafes a todo instante. Mas estamos, de alguma forma, amparados pela ignorância do nosso irmão, ou pelo fato de que a nossa âncora, que a nossa carta de valores, ela nasce a partir de princípios
humanos. Cada qual tem seus princípios e nem sempre eles são iguais em tudo. Haja vistas a ética. Ela muda de cultura a cultura. E tem coisas que aqui é permitido e lá fora é abominado. O que lá é pecado, aqui não é. Aqui é uma prática comum, habitual. Então não é o homem a nossa referência. Não é, não adianta você querer fechar teu mundo com o homem, porque o homem, ele é passivo, ele é pecador, ele é errante, ele é ignorante. Até o mais sábio é ignorante. Fala-se muito do filho de Einstein, que com toda a contribuição que ele deu aos nossos tempos e à ciência, ele não conseguiu resolver a situação do próprio filho. Não se sabe se é porque ele não teve interesse, ou porque não quis, ou porque capacidade esse homem teria certamente. Então, o que acontece conosco? Quando a nossa carta de valores ela está focada em uma coisa falível, o melhor nosso ainda vai ser dentro do erro. Tudo. Não há perspectiva. Então por que nós temos que voltar nossos olhos e temos que dobrar nossa cabeça, nosso joelho e perguntar: Senhor, conta para mim como é que é. De mecânica eu vou perguntar para o engenheiro mecânico ou para o mecânico mais próximo. Sobre dente, saúde, eu vou ao médico, ao dentista. Agora, por que em relação à vida, em relação a viver, a existir, a vontade de Deus, nós não perguntamos a Ele? Você reclama que a tua vida não tem sentido, mas quando você foi com o espírito desarmado, ler a Bíblia, foi ler a palavra, foi perguntar. Saul achou que estava fazendo uma grande coisa. Samuel, o profeta, chega e disse: olha, olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus tem reservado também para a tua vida, para a minha vida, quando nós estamos amparados agora num código de valores, numa ética nossa, numa carta de valores nosso. Para a minha família, se eu for um homem rico, que é muito comum, um homem rico, a família não liga os defeitinhos dele. E todo mundo chama-se isso, excentricidade, chama isso da maneira com que quer, para aliviar, porque a pessoa, os erros de alguém que é provedor, que é rico, eles são suportáveis. Mas essa é verdade. Saiu da tua família, o outro diz: nossa, que barbaridade. Essa pessoa não tem educação, essa pessoa não tem o mínimo bom senso, essa pessoa não tem moral, ela não tem princípio, olha o que ela está fazendo. Não, mas é isso. Eu vi o caso de um homem que no meio de um casamento, o outro pagou para ele tirar a roupa no meio da avenida. E foi: olha, vai lá, te dou $5 se você tirar a camisa, te dou $10 se você agora tirar o sapato. E daí foi tipo um striptease. Esse homem acabou ficando nu na avenida, porque o montante que ele recebeu de dinheiro, quer dizer, a dignidade dele, a carta de valores dele ali acabou, porque todo mundo em volta dele estava rindo. Então naquele momento ele foi anestesiado, foi amparado por aquele pessoal que estava se divertindo e por aquele que estava pagando. Então com aquele espetáculo ali ele poderia fazer horrores, e fez, um chefe de família. Ele fez. Agora, motivado pela necessidade, pela emoção, pela bebida que estava tomando, seja lá o que foi, ele fez. Então nesse momento você destitui, você acaba desligando-se da verdade em si. E passa a fechar-se com a tua verdade. A minha vida é minha, não importa para os outros, eu faço o que eu quero. Se é porque está pagando ou não, eu faço porque eu quero. Então é mais bonito a pessoa assumir isso. Eu faço porque quero. Mas quando ela busca então o eixo das coisas, e quando ela vê que está apanhando muito, está sofrendo muito, está não compreendendo a vida, que ela quer respostas, então ela vai se dar conta de que existe sim um lugar da onde tem a sabedoria, da onde emana as nossas respostas e tudo o que nós precisamos. Nossa história já está contada. Esse século, as maiores descobertas que ele possa fazer não vão superar o que já está guardado para nós. Somos nós que pensamos: Deus, para ele tudo já está pronto. Somos nós que nascemos e morremos. Deus tem uma outra verdade, uma outra realidade. Deus tem uma outra forma de viver. Mas ele nos diz, como aqui em Samuel: meu filho, não é isso. Meu filho, quem disse que eu quero você agora
entregando o teu suor, entregando a tua alma, entregando a tua vida, a tua juventude, a tua beleza e tudo, numa coisa que eu escrevi, eu mandei escrever isso, eu disse isso, eu acertei, eu acordei isso para você. Eu disse que isso é o propósito da vida para você. Não, você deduziu, se deduziu pela tua cultura, pela vida onde você tem, pelas pessoas, pelas tuas necessidades, pelos teus anseios, enfim, uma série de coisas. Isso é o extrato e você agora decidiu que deve se sacrificar. Mas o fato de você decidir que deve se sacrificar não tem nada, não tem problema. Você pode, você tem o direito. É importante dizer isso. Você tem o direito de se sacrificar se quiser, mas não quer dizer que Deus esteja te pedindo. Muita gente está sofrendo e Deus não pediu para sofrer. Aliás, se Deus entregou seu Filho amado por nós, para levar sobre ele todas as nossas transgressões, nosso sofrimento, nossa dor, nossas misérias e tudo, por que então ele gostaria ou cobraria de você agora que você sofresse, que você cumprisse esse papel, que continuasse o martírio, que continuasse a tortura? É completamente sem descabido isso. Então pessoas estão sofrendo, se sacrificando e querendo se justificar nisso com palavras que às vezes tiradas da Bíblia, querendo agora trazer, enxertar na sua história uma resposta, uma justificativa que não tem cabimento, não existe. Então, se você quer compreender a Deus, pergunte, venha onde Ele fala, vá assistir quem prega, quem fala em nome dEle, quem o representa, ouça, busque, porque certamente não vai ser no teu trabalho, certamente não vai ser uma mera sala de aula, não vai ser em qualquer lugar como o cotidiano que você passa. A tua rotina não contempla isso. A tua rotina já está lotada por aquilo que você entende ser importante, mas tremendo é isso. O que você pensa ser importante, ele é de fato para você, mas não é o fundamental. Então você torna agora a tua história carregada num ponto, do outro, agora é tempo de sacrifício, agora é tempo disso, agora eu tenho direito disso, agora eu tenho... Você vive nessa análise, porque uma coisa starta a outra. E aquele que agora, quanto mais autoridade tem, quanto mais poder, alguns se acham até no direito de ceifar vidas. Alguns estão promovendo guerras. Alguns então estão deliberadamente sacrificando quem não quer estar em sacrifício. Então, se compreender ou estar em dor, em sofrimento, então estão se obrigando. A pessoa chega num ponto que ela confunde, e quanto mais autoridade ela tem, ela expande isso. Ela tenta convencer de que isso é correto, é certo. Então, nós precisamos alinhar nossa vida. Precisamos ouvir o Criador, a verdade, que ela já existe, gente, já existe. O homem ele tem a pretensão de achar que os descobrimentos, as descobertas, as inovações, tudo que desse século, do tempo dele é fantástico, é maravilhoso. Sim, é lindo, é maravilhoso, é profícuo, mas não é tudo. Esse que é o caso. A ciência há de evoluir cada dia mais, glória a Deus por isso, mas nunca será o todo. O todo está em Deus. E aí, por vezes, você vai em uma pessoa renomada que fez medicina, se especializou em uma área, e como ele fez medicina primeiro, antes da especialização, ele diz a você, agora você procura um especialista nessa área. Mas o senhor não sabe me dar um remédio aqui para... Não, isso é bom que você procure especialista. Não, essa não é minha área. Quer dizer, ele apagou, é como se ele tivesse dito, não, eu não me meto nisso porque eu não dou atenção a essa base.
Eu dou atenção naquilo que eu me dediquei. Compreendendo? Nós estamos dando atenção para aquilo que tão somente que nos agrada ou que nós julgamos ser importante. Então, o fato de você estar com uma certa idade, estabelecido já, também já bem resolvido em algumas áreas, como a financeira, porque quando você fala em bem resolvido, sempre se vai para essa área financeira, como se o resto não tivesse valor ou não fosse importante. Mas já nessa premissa, já de ótica humana, de procurar sempre a mesmice que todo mundo quer, aí chega um momento em que você precisa ser um pouco humilde e precisa buscar, dizer: Deus, a minha verdade até agora tem sido isso, e eu posso estar equivocado, eu posso estar redondamente enganado, eu tenho que reconhecer que eu não sou especialista em tudo, e que de vida e os mistérios e do porvir é tudo contigo. Eu não posso simplesmente colocar um ponto final como muitos fazem. Agora, isso é com Deus, é com Deus. Mas Deus, quem é que sabe? Quem é que voltou da morte para dizer? Quem é que sabe que isso é verdade? Isso é uma forma de encerrar. Isso é uma forma de você dizer: não quero conversar sobre isso, a minha verdade me basta. E dor é dor. Quando você vai para um hospital, e é o meu caso que visito hospitais, e você está vendo pessoas sofrendo, pessoas gemendo, pessoas... Então, algumas delas sofrem uma outra situação. Eu gostaria de ter fé como aqueles têm. Eu gostaria de poder acreditar. Eu vi um filósofo dizendo: eu invejo quem tem fé. Eu gostaria de ter isso, mas eu não tenho. Então, isso é muito real. E eu lamento poder dizer isso, mas esse filósofo, mas achei muito sincero. É o que ele pensa, é o que ele é. Então ele assume agora desprezar certas coisas, não conhecer. E como ele também estudou muitas coisas e pôde compreender, essa em especial ele não consegue. Mas não porque ele é sábio, é justamente porque ele quer ignorar. Alguma parte dentro da cabeça dele, na mente dele, quer produzido por experiências, quer produzido por exemplos, qualquer coisa que ele viu. Ela se recusa a ser tão sábio e inteligente como a outra que desenvolveu, levou ele por faculdades, levou ele por universidades a ganhar prêmios. Mas ele está atrelado aonde? O que vai pesar no final da vida dele? Vai ser a desenvoltura da parte que ele permitiu que acontecesse, ou vai ser exatamente a ignorância que vai barrá-lo? O que é que vai barrá-lo um dia? O que é que um dia pode denunciá-lo ou pode estar contra ele? Certamente não é o que ele faz de bem, mas é o que ele deixa de fazer ou faz mal. Ele mal se interessa ou mal se empenha para entender a verdade, porque às vezes eu construí, como eu disse no princípio, você acaba construindo aí impérios, acaba construindo o império, minha empresa, que você quer agora mantê-lo vivo, justificá-lo. E eu agora descobri que existe uma outra verdade, é um retrocesso, é eu ter que morder minha língua, é eu ter que admitir que eu estava errado, ou eu ter que admitir que tem que... Por vezes, muitas coisas são, na verdade, escondidas, engolidas, porque eu não posso admitir. É mais, a verdade, às vezes, ela me agride quando ela pega no meu orgulho. E eu tenho que entender que agora eu estou errado a forma com que eu escolhi para viver. Que isso daí, na verdade, nunca foi a vontade de Deus. Que isso não tem a ver com a minha salvação. Todo o meu crédito como o bom pagador do ano, todo o meu crédito como o funcionário do mês, o industrial condecorado, ou o cientista, isso não me coloca confortável perante Deus, perante a verdade de Deus. E o que eu devo ter comigo é aquela paz real, verdadeira, que está ligada ao Pai. Eu tenho paz quando estou ali
dentro da minha casa, com todo o conforto, com a estrutura maravilhosa, que pode ter terremoto, pode ter chuva, pode ter o que for, mas quando eu saio para o campo, eu já me sinto. E se sai alguém acostumado, sai sem o segurança, já se sente nu. E por vezes pessoas só saem com aquele carro porque ele é blindado. Então vivemos blindado. Nós só temos liberdade e a nossa verdade nos restringe a esse meio. O homem livre é aquele que pode sair e pode se garantir no sentido de ter fé, no sentido de saber que qualquer coisa que aconteça para ele, agora ele está em paz com o que ele anda fazendo, mas não tentando adaptar o itinerário dele, a rotina dele, o currículo dele, a performance dele, que foi muito mais dentro de uma universidade, muito mais dentro de uma indústria, de um emprego, enfim, de um serviço, do que, na verdade, ser humano. Péssimo ser humano, mal resolvido. Um ser humano que vai ter que explicar muito, mas que não vai ser nessa vida. E muitos não estão se dando conta. Vai ser difícil explicar. Nesta vida, quase impossível, porque ninguém quer se explicar. Ninguém quer ser questionado. Ninguém quer parar para pensar a respeito da possibilidade de eu estar errado e tudo poder ser melhor. E já imaginou se eu descubro que tudo que eu construí, eu devo agora... O homem rico, quando você chega a Jesus, então diz: sim, Senhor, eu sou uma pessoa temente ao Senhor, e assim, assim, assim. Mas daí Deus toca justamente, Jesus toca justamente naquele ponto que ele considera muito, e que de fato tem valor. Diz: dai tudo aos pobres, vende, dai tudo aos pobres, e vem e segue-me. Ele não pode fazer isso. Não há cabimento na realidade, na verdade dele, na concepção de valores dele. Esta porta jamais ele vai passar. E ele recuou. Declinou diante do mestre e disse: segue teu caminho. Não replicou. Ele não insistiu. Ele não disse: vou pensar. Ele não disse, e não precisava, porque o Senhor conhece os corações. Assim é conosco. Olha a tua agenda. E eu quero ver a decepção do dia que você entender que é só você que a respeita. É só você que talvez a admire tanto. É só você que talvez dê tanto esse valor ou ache ela tão fundamental. Talvez ela não sirva, não seja tanto. Talvez você vai ter que se preparar para viver essa desilusão que será muito saudável para você. Saber que aquilo tudo que era tão importante para você, na verdade, não é como você pensa. Será que estou fazendo para Deus? Será que fazer para Deus também é só virar pastor, estar dentro da igreja, é ser padre? Será que eu estou entendendo? Então não é sacrificar. Entenda, meu filho, o que eu tenho para você. Eu quero que você viva. Por que você existe? Por que você tem vida se não é para vivê-la? Mas ninguém diz que tem que ser inconsequente. Ninguém tem que ser irresponsável. Porque aquele que está em conflito, ele já diz: então tá, então vou largar tudo e vou... É a criança rebelde. É aquele imaturo, né, que radicaliza tudo. Ah, então se é assim não faço mais. Então eu vou embora. Então agora eu vou virar um vagabundo. Então agora eu vou ser assim de uma vez. Isso é coisa de gente imatura. É gente que está muito longe da verdade. Que pela misericórdia de Deus há de encontrar, há de ainda estabelecer-se assim. Mas então eu quero de todo o meu coração que você faça um bem tremendo a si mesmo. Não falo nem para o outro, para o próximo, nem para... Você não precisa ter funcionários, você não precisa ter... Vou falar agora isso para você. Que importante é a tua vida para você. Sem ser egoísta, mas sendo realista, de fato. Você tem que dar conta primeiro de si. E aí você tem que dar conta. É bom que você tenha, é bom que você pergunte para aquele a quem você vai enfrentar: o que é que o Senhor queria para mim? O que é que o Senhor reservou para mim? Porque eu pensei que era isso. Eu pensei que era aquilo.
meu filho, entre o que você pensou e entre o que eu esclareci, o que vale? O que prevalece? O teu achismo, por mais bem pensado que tenha sido, por mais glorioso, por mais cheio de compaixão, ou de o que quer que você... Tudo pode estar sem valor perante Deus, porque você tem que tão somente fazer aquilo que lhe agrada. Por que agradar a Deus? Deus precisa de um teatro, de gente? Não, porque agrada a Deus saber que você tomou caminho para o teu bem. Agradar a Deus nesse sentido. Me alegro quando o meu filho se arrepende, quando ele volta para mim, quando ele volta para si. Meu filho vive alienado, meu filho vive perturbado, alienado, sendo comandado por tudo, vítima de tudo, escravo de muitas situações ou de tudo. Ai, como eu gostaria, ou quando ele vai acordar. Eu quero que você, de todo o coração, receba com amor como é que eu posso dizer? Essa reflexão que nós estamos fazendo. É muito comum eu achar que eu estou certo sempre. Então antes, pergunte a Deus e seja feliz. Pai querido, é assim? Essa é a verdade? Porque quando eu tive problemas na minha empresa ou na minha vida, eu procurei especialistas. Quando eu tinha problema sério, eu logo importei alguém que fosse o melhor ou que entendesse. Por que eu não faço isso com a minha vida? Por que me basta eu suportar os meus dissabores? Por que basta para mim, ou eu me contento tanto com os muitos sofrimentos que eu nem aventei que eles poderiam não existir? Mas quando eu olho para o meu vizinho já está acostumado. Meu vizinho já diz, não, eu, velho, posso dizer, esse caminho que você está trilhando agora, jovem, ele já foi trilhado por mim, é um caminho de dores, é um caminho de sofrimento. Então essa escola já é conhecida. E se você tomar como parâmetro, então o que vai adiantar? Aqui pessoas vão decidir, agora, daqui a pouco, mais um pleito para essa nação. Daqui a pouco estaremos nós votando. E eles votam assim, por candidatos. Eles não entendem, ou a grande maioria não está entendendo, que nós estamos nos mostrando. Porque o que vota naquilo que declaradamente é ruim, ele está dizendo, eu me agrado com o ruim. Então as pessoas dizem, o que se pensa, pastor? Se ganha fulano, ganha ciclano. Eu digo, a verdade de Deus não muda. Você está com medo de descobrir que a nossa nação é uma nação corrupta inteira? Você está com medo de descobrir que de repente não existe gente que ame a verdade ou a seriedade? Nós temos que descobrir. E conhecereis a verdade vos libertará. Então essas eleições vão mostrar muito quem é o Brasil, por exemplo. Existem propostas diferentes, mas existe uma proposta tão horrível, tão ruim, tão malvada, que só gente ruim, malvada, contaminada nesse ponto pode escolher. Então se diz, nossa, mas vai que escolhem pelo pior, e tudo acaba, e tudo vira, e tudo... Deus vai estar assistindo. Deus vai estar onde está. Você acha que Deus agora vai vir intervir numa... Não, Deus quer que você mostre o que você é, meu querido. Você é o que você é, porque para Deus Ele sabe quem você é. Então isso é uma revelação para nós. Vamos descobrir daqui uns dias quem é o Brasil. Vamos descobrir, porque se é cada um de nós que vai chegar lá e vai dar o seu dedo, a sua assinatura ou coisa parecida, nós vamos nos mostrar. Então nós estamos prestes a conhecer. Então, aí então, você viver sobre isso, sobre aquilo, só diz uma coisa. Poucas pessoas aprenderam ou estão, de fato, preocupadas
ou bem intencionadas em ouvir de Deus. Porque eu não creio e não posso admitir que se você estiver junto de Deus, você vai tomar decisão errada. Vamos descobrir se o Brasil anda com Deus ou não. Porque se a grande maioria for, ou se a maioria for escolher o que não presta, o que declaradamente não vale nada, não presta, não é bom, isso é a nossa realidade. Isso é, infelizmente, dizer, o teu vizinho é assim, o teu patrão é assim, o teu empregado é assim, o teu professor é assim. Agora nós estamos com medo de nos encontrarmos, de nos vermos, né? Então, compreendendo que é tudo uma questão de ser de fato. Deus não está pedindo sacrifícios. Deus só diz, escute, não é isso que me agrada. Agora, se você quer saber o que me agrada, o sinônimo do que me agrada, relativo, o que te faz bem, então está escrito, vem ali que está escrito. Não está em oculto, não precisamos de um cientista eminente para descobrir, um estudioso profundo das Escrituras, para ver o que já está claro para nós. O que você pode extrair daqui é o suficiente para te dar uma vida reta, em paz, e assegurar, como agora. Qual a diferença dos que nada sabem sobre, daqueles que a carta de valores nasceu de qualquer encontro na rua, em qualquer lugar, e nunca foi Deus? A sua carta de valores não vem pelos preceitos de Deus. Estes estão agora aí. Podem colocar, de repente, o Brasil amanhã num sofrimento terrível. De todos nós perdemos direitos e vivermos oprimidos e sofrendo. Então, esse é o que não tem definido uma carta de valores no lugar certo. Porque todo aquele que estiver com Deus não vai fazer barbaridade, meu querido. Todo aquele que estiver ligado ao Senhor, estiver amando ou amar a justiça ou a verdade, quem é o pai da mentira? É o inimigo de Deus. Então, o que está com Deus não vai mentir, não vai tripudiar. Ele tem estabelecido a sua condição direta, ligada com Deus, responsável direto pela humanidade nesse tempo. Aquele cuja carta de valores está focada no seu interesse próprio e que diz eu morro por isso, eu morro por ter isso, eu morro pelo poder, ou eu morro... Isso é outra coisa, nós vamos ver agora o resultado. Então encaminhe as pessoas para ter comunhão com Deus, para ouvir do Senhor o que lhe agrada. E aí você vai ouvir, inclusive, ele vai passar por esse momento da Bíblia. Não é o sacrifício que me agrada, nem o matar bodes e carneiros, ou nem o ficar jejuando, ou andando de joelho, pagando promessa. Não é isso, querido. Só trabalhe teu coração. Alinhe teu coração com aquilo, com os preceitos de Deus, com aquilo que Ele diz. E pronto. Isso é tudo. Que Deus o abençoe de todo o coração. Não lamente mais. Eu vou te dizer uma coisa muito grande, muito importante. Grande parte das pessoas estão lamentando, estão com medo de que sejamos, a partir do ano que vem, escravos de uma opressão terrível. Vou dizer a você, não tenha medo. O que é verdade é verdade. Não tenha medo do que vai aparecer, mas tenha consciência do que você está plantando. Vamos colher daqui a pouquinho. Como resposta, nós vamos ver aí as pessoas se alinharem. Vamos ver que movimento vai ter. Esse movimento é justamente a perspectiva de cada um, como cada qual tem aplicado em sua vida. Vou dizer o quê? Vou dizer que seja uma mentira. Se a maioria é podre, é ruim, é terrível, gosta de guerra, de encrenca, de mentira, de roubalheira, de tudo. Eu vou dizer o que? Mascarem eles. O Senhor só vai permitir que venha à tona o que é. E talvez nós tenhamos que admitir, este Brasil realmente é o Brasil da encrenca. Nós nunca nos incomodamos com sermos representados por ser o país do futebol, que
tem seu valor, mas comparado com outras funções como a própria ciência e tudo mais, pensa. Vem a história de hospitais, ou estádios, ou diversão. Nunca nos incomodamos de sermos o número 1 no futebol, termos o samba como representação. Qualquer estrangeiro que vem aqui sabe que a caipirinha é o que vão oferecer a ele como um boas-vindas. E por aí adiante. Isso nunca nos incomodou. Então, por que vai nos incomodar agora sermos o que somos? Então agora nós vamos ver quantos ainda pensam assim. Quantos ainda dão valor e creem nisso mais do que... Porque o Senhor sabe quem está olhando para Ele. E nada acontece por acaso. Então eu digo, se posicione. Mesmo da forma mais difícil agora, nós vamos ter que engolir, ou vamos ter que agora nos adequar e enfrentar a realidade do que é esse Brasil. E talvez eu tenha que dizer, meu Brasil está perdido. Meu Brasil não é de Deus. Oh Deus, nosso Deus é brasileiro. Será que Deus é brasileiro? Nós vamos ver agora. Talvez tenhamos que amargar o fato de saber que Deus passa bem longe daqui no sentido de ser cultuado, no sentido de ser amado, respeitado. Queridos, está perto. Como eu iniciei essa live dizendo, dia 19 de agosto de 2022. Daqui uns dias estamos aí, outubro, novembro e o ano que vem. Estaremos sob o resultado, vai revelar. E se for a falcatrua, então é a falcatrua que é o Brasil. Tá bem? Vamos fazer melhor? Comece pela tua vida. Comece a direcionar a tua vida para Deus. Diga, Senhor, eu não faço parte dessa desgraça. Eu te peço perdão por eu ter sido tão omisso. Eu achava que se eu trabalhasse normalmente, e do jeito que era, e aprendendo as malandragens, impetrando, eu nunca pensei que isso fosse ter uma consequência. Eu achei que era normal, porque todo mundo é normal. Porque todo mundo faz. Mas eu não me ative que não é todo mundo que vai à igreja. O meu patrão não vai na igreja. O político, as autoridades não vão na igreja. Eu percebi que ninguém tem definido uma igreja em si, ou quero dizer, uma referência bíblica ou verdadeira de sabedoria. Todos esses estão mandando, todos esses estão impetrando coisas, todos esses estão criando leis, todos esses estão criando agora modelo de vida, padronizando, cobrando, fazendo. Mas não vem de ti. Então eu não me toquei, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu continuei o clima que eu estava. Eu continuei a caminhada no passo e me esmerei em ser igual a eles. Me esmerei em estar. Só que nunca parei para pensar. O que meu pai pensa? Quem é o meu pai de verdade? O que ele pensa? O que é que ele acha? O que é que ele tem a dizer? Se ele me colocou aqui, não foi meu patrão, embora tenha sido meu pai, talvez nem meu pai sabia que eu vinha. Nem minha mãe sabia que eu vinha. Eu me surpreendi quando ele está grávido, ou está grávida, né? Então eu não sabia. Mas o Senhor que me criou sabe. O Senhor sabe o propósito. Então a quem eu tenho que perguntar? A quem eu tenho que ver? Senão a tia que me criou. Por que eu estou indo agora nos achismos? Por que eu admito agora códigos de postura dado por uma empresa, dado por uma linha filosófica? Por que eu não vou na fonte? Por que eu nunca perguntei isso? Por que eu nunca fui perguntar para aquele que é o Criador? Eu ainda disse no início, se o carro está com problema, ou é o mecânico, ou é o engenheiro, ou é a fábrica que criou ele. Não vou perguntar do carro para o dentista, hein? Ou exigir que ele saiba do carro. Coisas que não foi ele que criou. Então, que confusão eu estou fazendo na minha vida?
Como é que eu quero agora um resultado? Agora o resultado virá, e virá sim, e ele será sim retrato do que nós estamos vivendo. Porque se a corrupção ganhar, é porque a corrupção mora conosco. E se feder a coisa, perdoe, se feder é porque nós estamos produzindo mau cheiro. Não tem outra. Não adianta querer jogar para qualquer um que seja. Não adianta querer se esconder. Não adianta querer agora vir com sacrifícios desnecessários. Vir agora querer sacrificar animais, querer apresentar contra a situação, querendo justificar eu não ter obedecido, eu não ter ouvido, eu nunca ter discutido ou pensado o que de fato meu pai guardou para mim, que é o único que deveria de fato ser primeiro consultado, ouvido, respeitado. Eu não fiz. Então agora as coisas virão, e isto sempre foi e será. Ou você acha que as coisas acontecem por nada, por acaso, inocentemente? Por descuido, Deus vacila e permite que o inimigo passe à frente, como numa corrida. É um vacilo, é uma coisa. Você acha que isso existe? Honestamente, se você acha isso, eu desligo já e nem converso contigo. Porque esses assuntos absurdos, do nada, do vazio, de não pensar, de achar assim, porque não refletiu. Normalmente quem acha essas besteiras é porque nunca refletiu a respeito. E aí você chega na empresa, você está fazendo alguma coisa e diz, não é assim. Passa um carão, aí você passa aquela vergonha, aquele carão, e diz, eu nunca mais vou fazer isso, que eu paguei mico, tive que engolir sapo, receber. Mas a verdade mesmo, ninguém quer saber, né? Querido, amado, que Deus o abençoe. Vamos ajudar essa nação, vamos ajudar a humanidade, que não está tudo acabado. E eu digo isso por mim, por você e por todos que desejamos buscar no Pai, e não na referência do homem, mas em Deus. Tá bom, querido? Há tempo ainda. Que Deus o abençoe de todo o coração. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos que derem tempo a esta palavra. Que possa ser profícuo, não pela maneira com que eu falei, mas pela intenção com que elas foram concebidas. Que o melhor aconteça em nossas vidas e que nós nos aproximemos da verdade que está em Ti e paremos com os sacrifícios em vão, com os sofrimentos em vão, com todas as coisas que podem ser e devem ser evitadas para o nosso bem e para todos. Em nome de Cristo Jesus, agradecemos pelo dia de hoje. Amém. Muito obrigado, Deus o abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus, Senhor nosso.